Continue de pé. E nós vamos agora orar pelo pregador da tarde. Você está com o coração já preparado? Diga para o irmão, pergunta para o irmão, como é que está o teu coração? Prepara. Porque Deus ainda tem algo para fazer nessa tarde. Xandalabaxubecantarabalabaxeia. Deus ainda tem coisas grandes para fazer nesta tarde. É tarde de milagre. É tarde de renovo, de restauração, de cura, de salvação. Aleluia! Quero convidar o pastor Cleiton Colles para fazer a oração pelo pregador. Oremos, irmãos. Senhor, nós te adoramos através do perfume que foi o louvor, que eu tenho certeza que o Senhor recebeu. Pai, agora é a hora do Senhor falar conosco. E nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor. Abençoa o teu servo. O Senhor sabe que ele é um instrumento nas tuas mãos. Use os seus lábios, a sua mente, o seu coração, mas principalmente, Senhor, a rema, a revelação da tua palavra para alimentar a tua igreja. Nesta hora, faz cessar toda a inquietação, Senhor. E que nós possamos agora, Senhor, pegar o que tem de melhor desta tarde, que é a tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela rica oportunidade que o Eterno me concede de mais uma vez poder fazer menção de sua palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, sem perca de tempo. No Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a confiabilidade do pastor Daniel, da missionária Francis, pelo honroso convite que foi nos facultado para poder participar desta linda e grande festa. Que o Senhor possa continuar nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou o texto diz amém. Amém. Versículo 24 do capítulo 7, segundo a temática de Marcos, capítulo 7. Por favor, dobre a sua atenção. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse que ele ali estava, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia de nação, e rogava que expulsasse de sua filha o demônio. Mas disse-lhe Jesus: não é lícito pegar o pão dos filhos de Israel
e lançá-los aos cachorrinhos. Verso 28. Ela, porém, lhe respondeu imediatamente, dizendo-lhe: sim, Senhor, mas lembra-te que também os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Verso 29. Então Jesus lhe disse: por causa desta palavra, levanta-te e vai, porque o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a menina deitada sobre a cama, porque o demônio já tinha saído dela. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, não é pecado, e diga para ele ou para ela: agindo Deus, quem impedirá? Tome assento, por favor, aqueles que assim o podem fazer. Glória a Deus. Olhe para mim, por favor. Aleluia. Eu quero agradecer ao cantor Francisco. Ele foi o canal que Deus usou para que eu estivesse aqui nesta tarde. Meu carro quebrou ontem, pastor, e eu disse: e agora? E entrei em contato com o cantor Francisco, e ele prontamente disse: eu vou com o senhor. Saímos de Natal às 9h30 da manhã. São cerca de 350 quilômetros da minha cidade para cá. E só paramos para almoçar e viemos direto para cá. Olhe para mim, por favor. Desde o dia em que me foi facultada a oportunidade da confiabilidade de estar aqui convosco, eu confesso que eu não tenho dormido direito. Ontem, 1h da manhã, eu estava ainda sentado à minha mesinha, e a minha esposa, por 2 vezes, foi aonde eu estava, passou a mão na minha careca, que eu não tenho cabelo, né, pastor? E disse: está preocupado? Eu disse: estou. E ela perguntou: qual é o tema? E eu disse: agindo Deus, quem impedirá? E ela disse assim, missionária Francis: filho, nesses 32 anos que você prega, não tem uma mensagem? Em Isaías 43, o verso 13, eu disse: eu até tenho, mas eu tenho aprendido ao longo desses 32 longos anos que não se prega pela prática de saber pregar, que não basta ter uma boa dicção ou um mero pulso teológico. Para mim, todo convite é como se ainda fosse o primeiro. As pernas ainda tremem, as mãos ficam suando. Não sei se acontece com os pregadores que aqui estão, da dor de barriga.
Porque falar em nome dos homens é fácil, mas falar em nome daquele que rege a terra, a sua sala de controle, é um pouco difícil. Por quê? Eu conversava com o pastor Daniel, olhando para a igreja do século 21, se esse povo tivesse aceitado a Jesus na nossa época, em que mulheres não andavam de bicicleta, obreiros não podiam colocar nem uma chinela havaiana no pé, televisão, nem pensar, porque era exclusão na certa. Culto de Santa Ceia, os diáconos da igreja tinham a lista de todos os membros e só entrava depois que mostrava a carteirinha. Eu vim de uma época em que o pastor João Batista da Silva, quando queria consagrar alguém, ele dizia assim: vai ali e pisa no pé daquele irmão, só para ver a reação dele. Será que a gente poderia fazer isso hoje? E aí, pastor? Disciplina era avisado de púlpito. Todo culto de doutrina tinha alguém para ser disciplinado, e todo culto de ceia tinha alguém para se reconciliar. E a gente se pergunta hoje: o povo deixou de pecar? Agindo Deus, quem? Só há duas coisas que impedem a Deus de impedi-lo de trabalhar: incredulidade e pecados escondidos. Hebreus vai dizer que é impossível agradá-lo se nós não tivermos fé. A Bíblia vai dizer que aqueles que usam de engano não prevalecerão na congregação dos justos. Somente essas duas coisas podem impedir a Deus de não querer fazer o que Ele mesmo determinou de fazer. Eu confesso aos irmãos que eu me deleitei no 23º livro da Bíblia Sagrada, a saber, livro do profeta Isaías. Eu conheço os 66 capítulos que aqui estão inseridos. Eu já os 1292 versículos catalogados dos 66 livros. Eu já atentei para as 37.036 palavras que aqui estão inseridas. Eu sei que ali existe cerca de 179.162 letras espalhadas. Eu comi o capítulo 43, que é composto por 28 versículos. E fico maravilhado com a expressão do versículo 13, a parte C do versículo: agindo Deus, quem impedirá? Eu confesso que até ontem eu estava convicto que eu ia esboçar aquilo que eu passei um mês escrevendo. Está aqui. Mas quando eu vinha dirigindo de lá para cá, ou melhor, o Francisco vinha dirigindo, o Senhor disse assim: guarda o esboço. E eu disse: Deus, eu não acredito. Eu passei meses estudando. Aí ele disse assim: esqueceste que as preparações pertencem aos homens, mas que a resposta concreta, exata, ela só sai da minha boca. Aí eu me lembrei de um dito de Jó que disse assim: quem contenderá contra o Senhor? Eu não sou doido. Então me escute, por favor, de maneira rápida. Eu fiquei tentando recordar
a história que aqui está, dentro dos 37 versículos que há no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que a gente pudesse manejeá-la. Eu queria que você atentasse para o verso 24 que nós lemos nesta tarde. Olha a expressão que Marcos está usando. E levantando-se dali, Jesus, ele foi ou partiu, conforme for a tradução da sua Bíblia, para os termos de uma ilha chamada Tiro e Sidom. Até aí tudo bem, porque Mateus capítulo 15, o versículo 21, vai fazer a mesma menção. Mas olha a expressão que Marcos vai usar. Que ele estava indo em direção a esta ilha, no extremo sul de Jerusalém, na intenção de se esconder, de se ocultar. E Marcos vai trazer uma afirmativa e não fazer uma suposição, dizendo a fim de que ninguém pudesse achá-lo. E eu confesso que quando eu leio isto, eu fico surpreendido. E confesso de público nesta tarde, que eu já li a Bíblia 36 longas vezes, mas eu nunca tinha me deparado com esta expressão que Marcos está trazendo. Presta atenção, olhe para mim, que Marcos não está fazendo uma suposição, ele está trazendo uma afirmativa. Que o meu Jesus, que o Jesus que está, ele queria se esconder a fim de que ninguém o encontrasse. E quando eu li essa expressão, eu dizia: opa, peraí, essa é a nossa natureza. Não, você não entendeu. O que Jesus queria fazer parte de nós. Quem dentre nós e de mim, de você, nunca pensou em se esconder? E nada melhor para quem quer se esconder, ir para um lugar que ninguém te conheça. Eu lembro-me de um dia angustiado, que eu peguei o carro lá em Natal e disse assim: eu vou sair procurando um círculo de oração, que ninguém me conheça. E eu coloquei um tênis, uma calça jeans, uma camisa polo. Minha esposa: vai para onde assim, boizinho? E eu disse: depois eu lhe explico. E eu fui bater na cidade de Marcação. Entrei numa igrejinha na ilha, ou melhor, numa tribo indígena chamada Silva. Parei lá e perguntei: eu tenho um ciclo de oração aqui, e ali dentro do canavial tem, eu vou lá, ninguém me conhece. Aí eu entrei, cheguei numa hora boa, todo mundo de joelho, falei: pronto, ninguém vai me ver. Fui lá para o último banco, deitei no chão. Mal eu acabei de deitar, tinha uma irmã lá de joelho assim: pastor. Aí mandou lhe dizer que ele viu entrar, que o senhor preparasse uma palavra que o senhor vai ministrar hoje à tarde. Aí eu disse: mas Deus, nem aqui. Escute. Pergunte aí a pessoa que está ao seu lado: você já tentou se esconder? Vamos ser mais enfáticos. Quanto aqui já tentaram se esconder? Levante a mão. Você já percebeu que não dá para se esconder? O salmista Davi tinha tanta certeza disso, que no Salmo 139, a partir do versículo 3, ele vai dizer que se eu descesse às profundezas da terra, é ali a tua mão me alcançaria. Se eu me escondesse no céu, tu ali também está. Se eu subisse o cúmulo mais alto das montanhas, não tem jeito, até lá tu iria me encontrar. Simplificando. Todo
Vamos nós um dia ou não missionar a França, ou seja, passaremos pelo nosso dia mau. Eu costumo dizer o dia da adversidade. Só que quando você ler a biografia de Jesus, você vai perceber e vai se assustar com a afirmativa de Marcos, porque quem conhece a sua história sabe que não era dele se ocultar, se esconder. Quem não lembra da escrita de Mateus, quando Mateus vai relatar que após um dia de trabalho, Jesus volta para sua casa em Cafarnaum, e a Bíblia diz que a notícia correu e Herodes soube que ele estava em casa, e mandou-lhe um mensageiro dizer: bata a porta, se não for ele que abrir, manda chamá-lo, e diga a ele que se amanhecer o dia, se ele estiver aqui, eu vou mandar matá-lo. Talvez se fosse eu e o pastor Daniel, os demais irmãos, carreira na mesma hora. Mas como Jesus não se escondia e nem tampouco fugia a uma afronta, a resposta dele ao homem merece um glória, porque ele disse assim: volte e diga àquela raposa velha que eu prego hoje, que eu expulso o demônio daqui a pouco, que eu curo os enfermos, porque importa fazer a vontade do meu Pai e não a vontade dele. Mas talvez se fosse nós, correríamos. Mas logo ele está dizendo que ele não veio para se esconder, para se ocultar. Mas pastor, por que Marcos está trazendo uma afirmativa e não fazendo uma suposição? Aí a gente precisa retroceder ao capítulo 6. A Bíblia vai dizer que Jesus vai visitar a sua cidade natal. Olhe para mim. E a Bíblia diz que ele vai ficar triste, porque ele percebeu que profeta não tem honra na sua própria casa. Só que eu quero aqui abrir uma observação. Jesus disse que profeta não tem honra, mas não disse que ele não é usado. O problema é que a gente prefere trazer de fora de que ouvir os de casa. Profeta não tem honra, mas ele é usado. Só que isso entristeceu a Jesus, porque todo mundo que conhece a trajetória e a natureza dele sabe que ele tinha duas naturezas, a humana e a divina, e na sua natureza humana ele se entristeceu. Aí o texto diz que ele chama os seus discípulos e manda eles terminarem o dia evangelizando, e partiu para casa. Só que o texto diz que ele se recolhe, os discípulos começam a bater em porta, mas a recomendação é: a porta que não se abrir, tire as sandálias, bata o pó e dê as costas a ela. Só que se você vai lendo o evangelho de Marcos capítulo 6, você vai perceber que em determinado momento da trajetória dos discípulos, eles vão perceber que a cidade de Jerusalém está parada, e que o foco estava no palácio de Herodes. E a Bíblia vai dizer que era aniversário do mesmo, e Herodes vai pedir que a filha de Herodias, a sua amante, esposa do seu irmão Filipe, dance para ele. E o homem ficou tão abobalhado que ele colocou o seu reino em jogo. Ele disse para a menina: pede-me o que queres que eu te faça, e até metade do meu reino eu te darei. Olhe para mim. Talvez o meu jeito de lhe assuste. Eu costumo dizer que a gente precisa ouvir Bíblia e deixar de querer movimento, porque é a palavra que traz avivamento. Eu não vou fugir ao peso da maçã, não é maçã, é maçã. A palavra maçã significa peso da palavra. Olha o que Herodes está fazendo aqui. E a Bíblia diz que, induzida pela sua mãe Herodias, ela vai pedir, pastor Daniel, a cabeça de um homem de Deus numa bandeja de prata.
E eu vinha de lá para cá e o Espírito Santo dizia: grite ali nesta tarde, que tem muita gente grande pedindo cabeça de profeta em bandeja de prata, com medo que o seu pecado venha a ser revelado. Ninguém dá glória a Deus, né? Ninguém dá aleluia. Ninguém grita: fala, papai. Deus ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. E a Bíblia diz que Herodes não pôde voltar com a sua palavra, mas ele temeu tocar em João Batista. Mas ele não podia deixar a sua palavra cair por terra. Aí o texto vai dizer que os discípulos, eles percebem que João Batista havia sido decapitado. Eusébio de Cesareia vai dizer que eles foram, confiscaram o seu corpo e o enterraram e voltaram para casa. Olha a expressão do capítulo 6, a partir do versículo 29. A Bíblia vai dizer que entrando eles em casa, Jesus disse: por que demorar-vos tanto? E a Bíblia diz que eles explicaram a Jesus dizendo: Senhor, é porque o teu primo, filho de Isabel, João, foi decapitado. E nós confiscamos o seu corpo e o enterramos. E viemos lhe dar a notícia. Olha a expressão do verso 30, a Bíblia diz: entristecendo ele muitíssimamente, se levantou e disse aos seus discípulos: precisamos se esconder. Só que ele vai trazer uma explicação, o porquê de querer se esconder. Ele vai dizer: estamos tristes com a morte de João, estamos cansados e com fome, e precisamos nos retirar daqui, porque a cidade está em alvoroço. Olha a expressão do verso 31. E saindo ele de casa, e vendo a multidão partir, chegaram do outro lado primeiro do que ele. Deixa eu ver se você entende isso aqui. Presta atenção que Jesus conversa dentro de casa com os seus que eles precisavam se esconder. Em primeira instância, porque eles estavam com fome, cansados e tristes. E a Bíblia diz que ele sai de casa sem dizer para onde iriam. Mas ele entra no barco e parte para o outro lado da margem. E a Bíblia diz: e os que ali estavam, a multidão, vendo-o partir, chegaram do outro lado, primeiro do que eles. Aí a Bíblia diz que quando Jesus desembarca, ele olha para quase 5.000 pessoas. E ele percebe que ainda não era hora de se ocultar. E se tu não der glória com a expressão que Jesus vai usar aqui, o negócio está feio para você. Ele vai dizer assim: mande o povo se assentar em grupos de 50, porque nós vamos alimentar a todos eles. Aí diz a Bíblia: Pedro, ouvindo isso, se achegou a ele e disse: mestre, o sol se declina, a lua quer sair, já está tarde, manda esse povo comer em casa. Aí eu vou usar a mesma impressão: se tu não der glória, o negócio está feio. Porque Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: andas comigo há tanto tempo e ainda não percebeu que todos quantos vêm a mim, não é a vocês, jamais saem com fome e tampouco de mão vazia. Não, você não entendeu, você não entendeu. Segure a mão de alguém, dê uma chacoalhada nesta mão aí, por favor. Dê, não é pecado não. Vai, sacode a mão dele. Olhe para ele ou para ela e diga assim: se prepare, porque você não vai sair nem com fome e nem tampouco de mão vazia, porque você veio ao lugar certo. Quem está entendendo, joga a mão para cima, abra a boca e dê glória. Ei!
A expressão aqui é forte. Ninguém quanto vem a mim, não é a vocês. Jesus queria dizer: ei, eu sou alvo. Eu sou o centro das atenções, não é vocês. Se eu não estiver na festa, não tem festa. Se eu não tomar o primeiro lugar, eu não dou o segundo para ninguém. Eu vou para a tradução de João 6, porque João, quando João vai retratar a primeira multiplicação dos pães, ele vai trazer alguns detalhes que nem Marcos, nem Mateus e nem tampouco Lucas vão registrar. João vai dizer assim: ele chamando 10 dos seus, e ele chamando 10 dos seus, mandou eles mandarem o povo se assentar em grupo de 50. Só que eram 12, 10 foram mandar o povo se assentar, sim ou não? Aí a Bíblia diz: e chamando ele a Filipe e a André, ele perguntou a Filipe: já que você é da região de Cesareia, onde tem uma padaria aberta? Para que a gente possa comprar pão para dar de comer a toda esta gente. Só que 10 foram, ficaram Filipe e André. Você já percebeu que toda igreja tem que ter um Filipe e tem que ter um André? Filipe, irmãos, é aquele camarada que ele se preocupa com o valor. Vamos fazer uma festa. Homem, olha os gastos. Não vamos dar de comer esse povo todinho. Homem, vai gastar demais, pastor. Vou comer em casa, depois volta. Filipe, ele está preocupado em mexer com o alforje do mestre. Só que a Bíblia diz que Filipe olhou, e o olhar de Filipe aqui, na etimologia do grego, não era para contar quantas pessoas ali tinham. Era para ver se o seu olhar pudesse alcançar a Judas, que era o tesoureiro do grupo. Para perguntar a Judas quanto tínhamos no alforje. Só que como ele não encontra Judas, o que ele vai fazer? Dar uma resposta lógica, como todos nós daríamos. Ele disse: olha, Senhor, ainda que a gente tivesse 200 denários de dinheiro, não daria para comprar pão para tanta gente. Só que onde tem um Filipe tem que ter um... Opa, você não escutou? Onde tem um Filipe tem que ter um André. 10 foram, ficaram 2. Jesus conversa com Filipe e André está do lado escutando. E ele vai sair pela tangente. André vai sair de fininho. Ele foi embora? Não, olha o texto. E André começou a andar no meio da multidão, olhando para um lado e para o outro, com um olhar de águia, como diz o Whisper, na intenção de ver se os seus olhos pudessem ver alguma coisa para trazer aos pés do mestre, porque André compreendeu uma coisa: se tem alguém aqui em nosso meio que não precisa de muita coisa para fazer milagre, é ele. Aí o texto diz: e ele viu. Quem? Um menino. E isso prova que quando ele quer operar, ele não precisa de gente grande. Não precisa de ninguém de nome nem de renome. Um menino. E juntando-se a ele, André disse: ei, vem cá. Eu acho que o menino se assustou. O que foi, moço? O que você tem na lancheira? E o menino vai dizer: mamãe colocou meu lanche. E o texto é afirmativo: eu tenho 5 pães de cebadas pequenos. Soa como se ele quisesse dizer: só dá para mim, não peça. E apenas 2 peixinhos. A palavra peixinho na etimologia grega significa ginga. Aqui em Recife tem ginga com tapioca nas praias. Vocês conhecem o que é ginga? Meu pai. É piaba. Um peixinho desse tamaninho. Lá em Natal, se você for na praia, vende-se uma tapioca e um espetinho com 5 piaba.
por R$2,50. Irmão, se tu não der isso aqui, o que eu tenho são 5 pães de cevadas pequenos e apenas 2 piabinhas. Eu fico tentando conjecturar o menino abraçando a lancheira. Moço, só dá para mim. Mas olha o texto de João. E André lhe estendeu a mão e disse: vem comigo. Quantos crentes de fé tem aqui nesta tarde? Olha aí, pela fé, para alguém, diga assim: ele não perdeu o controle. Olha a expressão do verso 13 do capítulo 6. E Jesus manda 10, fica 2. Ele pergunta a Filipe. Olha a expressão do verso 12. Ele lhe perguntou, mas já sabia ele como o Senhor o que ia fazer. André, vem comigo. Aí o texto diz: e de longe ele começou a gritar: Jesus, eu encontrei um menino, e ele tem 5 pães de cevadas pequenos e apenas 2 peixinhos. Você já percebeu que tem hora que a gente está com uma fé lá em cima, e tem hora que a gente contradiz o que a gente acabou de falar há 30 segundos atrás? André disse: eu encontrei, ele tem. Mas o que é isso, Senhor? Para tanta gente. Aí eu gosto da expressão do Nazareno: André, mande o povo acabar de se sentar, porque nós vamos orar. E depois de orar, nós vamos dar de comer a toda esta gente. 5 pães e 2 peixes. Ergam as mãos, oramos. E chamou os 12. E cada um pegou um cesto, sim ou não? Se eram 5 pães e 2 peixes, precisariam de 7 discípulos e 7 cestos, sim ou não? Mas presta atenção que o texto diz: e sobraram 12 cestos cheios. Não, você não entendeu. Deixa eu trazer uma nota teológica de Strong. Strong vai dizer assim: e ele pegou um peixe e colocou numa cesta, e pegou outro peixe e colocou em outra. E dos 5 pães dividiu pela metade e colocou uma metade de pão em cada cesto, que completou 10. Orou e disse: distribuí-vos. A Strong vai dizer: e colocavam a mão no cesto, e quando puxavam, saía um pão inteiro. Alai shurikamantuiasa. Talvez se eu estivesse lá, eu queria me levantar e olhar para dentro do cesto. Mas o Strong vai continuar dizendo: e eles começaram a distribuir. E quem colocava a mão na intenção de pegar meia banda de pão, quando puxava, aparecia um pão inteiro. Colocava a mão na cesta e vinha um peixe inteiro. E está escrito: e todos comeram. Aí se tu não der glória, o negócio está feio. E soberbejaram-se, ou seja, repetiram. Quem gosta de repetir comida boa? Vocês já viram mulher em self-service? Vocês já viram mulher em self-service? Uma colherzinha de milho, uma colherzinha de ervilha, não é assim, professora? Uma folhinha de agrião, uma de alface. Pega um bifinho desse tamaninho grelhado, para dizer que é fit, light. Chega em casa já com fome. Mas já viu o homem em self-service? Eu não quero saber de arroz e feijão nem de macarrão. Isso a gente come em casa, na diária. A gente bota um pouquinho de vinagrete, um pouquinho de farofa, senta e estraga a carne. E quanto mais traz a gente,
Deixa eu ver se você entende isso aqui. Aponte o dedo de profeta para alguém, só se você crê. E diga assim: se prepare, porque a multiplicação de Deus, ela vai bater a sua porta nesta tarde. Só quem crê, vem comigo, levante a mão. Por 5 segundos, dê o melhor glória que você puder, vai. Deus vai te surpreender. Ai, honra, mão que eu sei. Deus vai te surpreender. Que me ofai, me andar. Pastor Daniel, missionário à França, diretoria da igreja, amplia o território, firma as estacas, bota o projeto em andamento, porque mudarei a situação, e mandarei de perto, mandarei de longe, mas a minha glória descerá neste lugar. Eu vou insistir. Eu sei que você consegue. Joga a mão para cima. Adore a Ele por alguns segundos. Adore. Não peça nada não. Não peça nada não. Sabe aquele glória a Deus que há muito tempo não saía? Bota ali para fora hoje. Você está de boca fechada ainda por quê? Deus manda eu gritar aqui nesta tarde que o processo não vai te destruir. Quem sente a presença do Pai na casa, joga a mão para cima, abre a boca e dê o melhor glória que você puder. Olhe para mim. Vocês já perceberam, senhor deputado, que depois de um grande milagre sempre vem uma adversidade? E sabe por que vem, pastor Daniel? Porque nós temos costume de abaixar a guarda quando a gente recebe uma vitória. Lembra de Elias? Acabou de profetizar que ia descer fogo do céu e desceu. Mas logo após a profetização e a concretização da sua própria palavra, a Bíblia diz que Jezabel soube do acontecido e disse: diga a ele que este dia não termine antes que a sua cabeça esteja numa bandeja. E a Bíblia diz: e ouvindo ele, se esqueceu do que Deus acabara de fazer. E ó, olha aí para alguém e diga assim: nunca se esqueça dos feitos passados de Deus. A senhora já percebeu que cada prova que a gente entra,
A gente tem o costume de dizer: dessa eu não saio. Essa veio para me matar. E a senhora está aí. O foco é o versículo 13. Mas olha a expressão do versículo 2 do capítulo 43. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, like macho e cai. Eu lembro que eu tentei de tudo para fugir da minha chamada. Eu estudei um pouco. Depois você vai lá no YouTube e você coloca lá testemunho do atirador de elite da SWAT dos Estados Unidos. E você vai ver que aquele homem se preparou para o mundo. Fui segurança do Papa João Paulo II. Fiz um curso de atirador de elite na SWAT. Me formei e ganhei dinheiro, deputado. Em contrapartida, eu não era crente e detestava crente. Como instrutor de educação física do Exército Brasileiro, cada recrutamento que surgia, eu fazia questão de perguntar: tem crente aqui? Aos bichinhos inocentes levantavam a mão. Aí eu dizia: vocês vão comer o que o diabo amassou na minha mão. Até que no recrutamento de 89, eu perguntei para uma equipe de 149 anos que estava ingressando na polícia do Exército: tem crente aqui? E houve um silêncio como está aqui. Mas aí alguém no meio da tropa rompe o silêncio: sim, Senhor! Aí eu perguntei: quem gritou? Aí ele juntou os cachos, como a gente diz. Eu disse: apresente. E ele saiu, chegou na minha frente. Soldado 011, recruta Felipe. Eu sou crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí eu olhei para ele e disse assim: você não tem medo de mim? Ele disse: bem, a tua fama já correu pelo quartel. E como a sua fama não é de um camarada bom, tem crente aí no meio, mas estão com medo de se identificar por causa da sua ruindade. Aí eu disse: e você não teve medo? Ele disse: não. Eu disse: por quê? Porque eu conheço a quem eu sirvo. Aí eu disse a ele: você vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Aí ele: permissão para falar assim? Eu disse: diga. Aí ele fez assim. Eu disse: o que é isso? Ele olha para o meu joelho. Aí eu disse: o que você quer dizer com isso? Eu vou comer o pão que o diabo amassou na sua mão, mas a partir de hoje o teu nome estará tatuado no meu joelho, e eu estarei lhe apresentando ao Deus que eu sirvo, e Ele vai ter um encontro contigo. Olha hoje. Olhe para mim, olhe para mim. Faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Nunca apanhei de ninguém, graças a Deus. Hoje eu digo graças a Deus. Antigamente eu dizia assim: não, eu sou bom. Mas hoje eu entendo que era Deus me livrando. Pastor, o senhor já matou? Vamos pular essa parte. Vamos falar do testemunho, não dos testemunhos. Eu fui preparado para subir morro e pegar bandido pela orelha. Eu me sentia, pastor, o cara.
Eu não sei o que é tirar menos do que um 9,5. Todas as minhas notas eram 9,8, 10. Eu era o cara. Me encontro com este recruta, ele disse que vai orar por mim. 6 meses depois eu me encontro com uma menina, e a menina disse: eu não lhe conheço, mas eu tenho um recado de Deus para você. E eu disse a ela: eu não gosto de crente, não ouço crente. E ela olhou para a mãe dela veio e disse: moço, escuta minha filha, talvez os seus olhos a menosprezam, porque ela tem 7 anos de idade, mas o meu esposo é militar que nem o senhor, está de serviço. E desde as 2 da manhã que ela foi ao meu quarto, disse: mamãe, vamos para a parada de ônibus de frente aos blocos da aeronáutica, lá em Parnamirim, porque Deus me disse que vai chegar um negão lá, que ele se julga bom de tiro, bom de bufete, maltrata crente, e Deus me deu um recado para dar a ele. E a mãe disse: eu creio que Deus usa minha filha, escuta ela. Aí eu olhei o ônibus vindo de longe, e vi: entrega, a menina acendeu, e Deus manda lhe dizer que vai lhe quebrar. Eu disse: como é que é? Qual o recado? Deus vai lhe quebrar. Aí eu peneirei, falei: duvido. Tu me conhece? Ela disse: não. Eu falei: minha filha, eu sou dono de uma academia com 400 alunos. Eu sou perito em artes marciais. Eu sou segurança general de brigada aqui em Natal. Já fui segurança do Papa João Paulo II, do ministro do Exército Brasileiro. Nunca apanhei. Ela disse: você pode ser o que você quiser, mas quando meu Deus te encontrar, Ele vai lhe quebrar. Seis meses depois eu sofro um acidente dentro do quartel. Quem é militar aqui vai se lembrar que dentro da pista de PPM tem um obstáculo chamado bandeira. Uma escada de 7,5 metros de altura, que é o penúltimo obstáculo da pista. E a gente sobe, a perna desce 2 degraus e pula. Só que eu era metido desde a academia militar, subia e pulava lá de cima. Nesse dia, quando eu pulei, não deu certo. Uma mão apareceu lá em cima. Um dedinho se estirou e fez assim: vai. E eu caí de costa no chão. 9:30 da manhã. Sofri o acidente do dia 28 de agosto de 1990. Acordei de 4:30 da tarde com meu pai, um militar, oficial da Polícia Militar. O meu tio, que era coronel, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Motorizada. O general Luiz Gazineu do meu lado. Minha mãe e minha esposa. E quando eu tornei assim, depois de 15 minutos, meu pai disse: pode dizer que ele é forte. E o médico se juntou a mim, doutor Ferra, capitão do exército, ortopedista e neuroclínico geral, disse assim: ei, você quebrou a coluna em 3 partes. E nunca mais você vai andar. Aí eu comecei a chorar. Meu pai, que nunca me viu chorar dentro de casa, nem minha mãe, nem minha esposa, disse assim: o que foi? E eu disse: eu me encontrei com uma menina. E ela disse que Deus vai me quebrar. Lembro como hoje minha esposa se juntou a mim e disse: nego, vamos aceitar Jesus? Eu disse: nunca. Que Deus é esse que diz, vocês dizem que é amor e me quebra? As coisas contraditórias. Aí minha esposa disse: mas nego, eu cresci na casa da minha tia, eles eram crentes, e todo culto doméstico ela dizia que se Deus faz uma coisa é porque dentro do processo Ele tem um propósito lá na frente. Vamos ser crentes? Eu disse: nunca. Só que um mês depois, o pastor presidente de saudosa memória, Raimundo João de Santana, foi me visitar com ela. Em um congresso de mocidade, a minha esposa foi lá na frente, levantou a mão e disse: eu quero voltar para Jesus. Quem conheceu o pastor Raimundo João de Santana, um senhor de 87 anos, sério, saiu devagarinho do campo dele, desceu do púlpito. No meio das 40 pessoas que aceitaram a Jesus, ele foi lá na minha esposa e disse: deixa eu lhe dar um abraço, filha. E quando abraçou a minha esposa, ela disse assim para ela: não te preocupa com teu marido,
eu quebrei. Vou tratá-lo. Vou tomar tudo que ele construiu com o suor do dele, para que ele não ande mais dizendo que vou fazer dele andar no Brasil dizendo que eu sou. Eu quero visitar o teu esposo. Aí no outro dia, pastor Raimundo João de Santana entrou no hospital, pregou para mim e disse: Deus vai te dar uma coluna nova. Aí eu pensei, peraí. Se Deus disse que ia me quebrar, está dizendo que vai me dar uma coluna, eu aceito ele. Ele me dá a coluna e eu volto a fazer o que eu fazia. Tá, beleza? Eu quero aceitar Jesus. Oraram por mim naquela tarde. O diácono Canidé Queiroz pediu a palavra do pastor Santana e disse: olha, Deus quer ter intimidade contigo. E eu dizia assim: como é que tem intimidade com esse Deus aí que me quebrou? Eu quero conhecer ele. Leia a Bíblia e converse com ele. Eu falei: como é que tu conversa com alguém que não vê? Ele disse: como você está conversando comigo. Ele existe. Eu disse: mas vão me chamar de doido. Aí ele disse: mas evangelho é loucura mesmo. Conversa que ele vai lhe ouvir. Aí foram embora. Aí eu, deitado na cama, disse assim: mas esses crentes são um bando de doido. O camarada disse que para me conhecer Deus eu tenho que ler a palavra, eu tenho que conversar sozinho. E eles não deixaram nenhuma Bíblia para mim. Aí me lembrei da última palavra do pastor Santana: ore, e ele vai lhe atender. 6 horas da noite, eu disse dentro do quarto: Deus, não te conheço, mas já deu para perceber que tu me conhece, porque me quebrou, está doendo. Eu fiquei com 42 quilos em cima de uma cama com 1,85 m de altura, definhando e condenado pela medicina a nunca mais andar. Falei: Deus, se tu tem algo comigo, me dá uma Bíblia de presente. E tem mais, manda alguém para ler e me explicar. 8 horas da noite, o oficial de dia bate na porta do quarto, entra, olha para mim e disse: 037, tu agora é crente, é? Aí eu respondi da mesma maneira que o Felipe me respondeu: eu agora sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não sabia nem o que significava. O que foi? Ele disse: não, que parou um carro aí de frente ao hospital, desceu uma doida descabelada, com esse pacote de presente. Diga: entregue no quarto número 7, diga ao paciente que está lá dentro que é a resposta de oração, que ele vai entender. Andai, xurica, manassa. Ele rasgou o pacote, era uma daquela brochura, capa dura, vermelha. Tenho ela até hoje, não dou no vento, não faço negócio, tenho um ciúme dela. Aí ele abriu a escrivaninha, colocou dentro, fechou, e eu comecei a chorar. Está chorando por quê? Eu falei: porque ouviu. Deu 9, deu 10, deu 11. Eu disse: Deus, quem vai ler para mim, Senhor? Eu estou todo quebrado, está doendo, eu não tenho força nem de segurar um copo d'água para beber. Eu preciso de ajuda para tudo, eu vou ficar assim. Quando deu 11h40, o oficial de dia bate na porta e entra e disse: Viana, você vai ter que me ajudar. Eu sei que você é segurança general, e por ser segurança dele você tem alguns privilégios, mas teve um soldado que levou um tiro agora de serviço lá na Praia do Meio, e o hospital está lotado, não tem aonde colocar ele. Então você deixa ele dormir aqui, e amanhã a gente tira ele, coloca ele para outro canto. Eu disse: tá bom. Ele saiu do quarto e voltou. E quem está entrando na cadeira de roda? Felipe. Quando o Felipe me viu deitado, disparou em línguas estranhas. Eu me assustei porque eu não entendia. O enfermeiro que estava empurrando ele também disparou em língua estranha. E eu assustado, os olhos arregalados. Disse: o que está acontecendo aqui?
Colocaram o Felipe na cama do lado, deitaram ele, voltaram, fecharam a porta. Felipe se controlou, se levantou, eu olhei, o sangue escorria pela bandagem, mas ele deu a volta na minha cama, gemendo, abriu a gaveta, pegou a Bíblia, aí se escorou, olhou para mim e disse assim: eu não disse que o meu Deus ia ter um encontro contigo? E a segunda palavra dele foi: o meu Jesus te ama tanto, que ele permitiu que eu levasse um tiro para ler as Escrituras para ti. Não me tenha por chato, não me tenha por chato, não. Levante a sua mão comigo. Eu quero lhe convidar para glorificar a Deus por 10 segundos. E quero que você escute esta frase: só vive o propósito quem suporta o processo. Eu vou repetir: só vive o propósito quem suporta o processo. Quem está entendendo, joga a mão para cima, abre a boca e começa com a glória. Você está de boca fechada ainda por quê? Vai doer, vamos olhar para você, não vou entender. Dai, chequião, ramanso. Mas ele está no controle. Vamos terminar. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Sabe que eu ouvi Deus gritando aqui: senhores obreiros, aguenta. 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 Tem hora que a gente vai procurar Ele e vamos sentir a sua ausência. Tem hora que nós vamos sentir esse ocultar do Mestre. Jó, no capítulo 23, no versículo 8 e 9, ele vai se expressar dizendo: eis que se me adianto, Ele ali não está. Se eu o procuro à minha direita, eu não o encontro. Se eu olho para a minha esquerda, eu não divido. E se eu retrocedo, Ele se esconde. Não, você não entendeu. Sabe o que Jó está falando aqui? É o que você está sentindo. Eu estou procurando pela presença dEle, eu não estou encontrando. Não, você não entendeu. Tem hora que a gente busca tanto, que parece que quanto mais a gente busca, a gente retrocede. Que parece que quanto mais a gente busca, a presença de Deus se diminui na nossa vida. Tem dia que a gente já acorda se sentindo que não somos amados. Tem dia que a gente acorda se perguntando: para que nasci? Mas escute, Jesus está triste, tenta se esconder, não consegue, faz uma multiplicação. Olha o verso 46 do capítulo 6. Ele levou quem? Os 12 discípulos à margem da praia.
E a expressão que ele vai usar é: entre no barco e partam para o outro lado. E a Bíblia diz que Pedro está chegando, ele disse: Senhor, tu não vem? E ele disse: não. Você já percebeu que a gente tentou se esconder e não conseguiu? E que o alvo sou eu? Então deixa eu fazer diferente, porque eu sei fazer. Vocês entram e partam. Olha a expressão final do versículo 46: porque eu vou ficar para despedir a multidão, mas vocês que são discípulos, partam adiante. Não, você não entendeu. Discípulo, ou melhor, a multidão é dispensada na praia, mas com quem Deus quer ter um negócio mais achegado, Ele diz: entre, segue adiante. Pedro disse: mestre, mas você não vem? Ele disse: não, eu vou ficar com dois objetivos: o qual eu vou despedir a multidão, e depois eu vou subir o monte e orar ao meu Pai em secreto, mas depois eu estarei convosco. Fica de pé comigo, por favor, com a permissão do pastor Daniel. Pergunte aí à pessoa que está ao seu lado: como é que está o vento? Como é que está o vento, obreiro? Como é que está o bater das ondas da sua embarcação? São 32 anos pregando. São 28 anos pastoreando já 12 igrejas. E eu confesso que eu tento fugir todos os dias. Tento. Deus me tomou carro, me tomou casa. Fez o exército caçar minha aposentadoria. E eu perguntei: Deus, e agora? Eu vou viver de quê? Ele disse: de aperto de mão. E eu disse: como é que é isso? É congresso que você vai, que vão apertar a sua mão. Vai vir o Deus te abençoe. Mas tem aperto de mão que vai vir a oferta da viúva. Tem aperto de mão que vai vir 50. Vai ter aperto de mão que vão dizer também: pastor, você não tem nada para mim não. E eu disse: Deus, isso não dá certo. Ele disse: tá. E sabe qual era a minha maior preocupação? Passar fome. Porque eu sempre tive tudo. Eu ganhei meu primeiro carro novo com 12 anos de idade. Aí depois que eu passei a ser crente, eu perdi os carros. Perdi o emprego. Deus me deu uma coluna e eu tentei fugir, não consegui mais. Ele veio me moendo. Primeira dificuldade que eu passei indo para um congresso de jovens. Aí a minha esposa disse: quando você chegar a gente vai conversar, viu? Suas mulheres têm mania de dizer isso com vocês? A gente fica logo apreensivo, né, pastor? O que eu fiz? Aí eu disse: amor, diga logo. Ela disse: não, quando você chegar a gente conversa. Aí me baixou um espírito feminino. Porque se a gente fizer o contrário, tenta fazer o contrário. Diga para ela assim: quando eu chegar a gente vai conversar. Ela vai se levantar caladinha, vai passar a chave na porta. Vai dizer: você só sai daqui depois de conversar comigo. É assim ou não é? É. Aí naquele dia me baixou um espírito feminino. Eu me levantei, fechei a porta, tirei a gravata, tirei o pai. Os irmãos vão me buscar aí. Vão ficar buzinando. Eu vou me atrasar. Se você não me disser, eu nem vou para o culto. Ela: não, pode ir quando você chegar de coisa. Não, pode dizer logo. Ela disse: não, é que eu não queria que você fosse preocupado. Eu falei: mas eu já estou. Diga. Ela disse: filho, acabou tudo. Zerou as economias, acabou tudo. O que tem, é por isso que eu não vou para o culto com você. O que tem, eu vou dar de janta por menino e vou botar eles para dormir, para eles não sentir fome. Aí eu disse assim: é isso? Ela disse: e é sempre assim? Eu falei: quem nos chamou cuidará de nós. Ele é providência.
Coloquei a gravata, fechei o portão e fui lá pro muro. Aí eu olhei para dentro, a porta fechou. Aí eu comecei a chorar. Falei, Jesus, eu nunca passei fome. Eu sempre comi do bom e do melhor. Terno era só da Brookfield, camisa só da Dudalina, hoje é da Riachuelo. Falei, Deus, como é que vai ser? Aí os irmãos chegaram para me buscar, deputado, num Fusquinha 79. E eu fui mais no banco de trás, as pernas abertas. O presbítero Geraldo dirigindo o Fusco, o diácono dele do outro lado, e me deu uma crise de choro. Eu comecei a falar língua estranha. Aí um tocava do outro assim, o homem está cheio. E eu dizia, se ele soubesse que em casa não tem comida. Mas eu fiz uma oração e disse assim, Deus, quando eu subir naquele púlpito, não me deixa me lembrar de casa. Me faz ser somente portador da tua palavra. Mas como sinal que tu vai mandar uma feira para mim, faz uma alma só aceitar Jesus. E eu disse amém. Aí eu preguei naquela noite sobre Jacó, capítulo 32. Quando Deus nos coloca no beco sem saída e muda a nossa história e principalmente o nosso nome. Aí eu perguntei, cadê a primeira pessoa? Aí lá vem uma pessoa correndo. E eu não me aguentei, pulei e disse, a feira vem aí. Aí veio a segunda pessoa e eu pulei, a feira vai ser grande. Aí veio a terceira pessoa, eu falei, outra feira vai ser maior ainda. Simplificando, eu pulei 72 vezes. Quando eu terminei de pular, e passei o microfone para o pastor Pedro Bertoldo, a irmã Antônia Severina, de 82 anos, subiu no púlpito devagarinho. Foi lá e me disse assim, Deus manda lhe dizer que ouviu a sua oração no carro. Volta para casa, limpa o armário, porque a feira vai ser grande. Terminou o culto, não pagaram nem um cachorro quente para mim. Me deixaram em casa e foram embora. Eu já entrei dizendo, filha, aí a feira chegou. Alguém veio deixar alguma coisa? Ela disse, né? Tá sonhando, menino? Você comeu alguma coisa? Eu disse, nossa, vai dormir, que não tem mais nada não. Aí eu deitei. Olhei para cá, olhei para lá, nada. 2 da manhã me levantei e disse, Deus, e agora? Aí ele disse, pega uma folha de papel. Coloque nela tudo que você quer que eu mande. E coloque muito. Aí me levantei, peguei um caderno de 12 matérias. Arranquei uma folha, peguei uma régua, pastor Daniel, dividi ele em 4. Peguei 2 canetas e disse, Deus, agora eu vou botar para quebrar. 15 quilos de arroz, 15 quilos de feijão, um pacote de macarrão. Aí saí comendo a feira todinha. Depois, Deus, eu gosto de danoninho, eu gosto daquela lasanha da Sadia que já vem pronta, que é só esquentar no fundo do micro-ondas e a gente come de madrugada para ninguém estar olhando para a gente. Hambúrguer, sanduíche, coloquei. Aí no final da lista eu disse, eu vou revisar. Aí de tudinho disse assim, eita Deus, faltou o queijo e o presunto. Aí eu botei lá no cantinho do lado direito 1 quilo de queijo Sadia, 1 quilo de presunto sem gordura Sadia. Aí me levantei, orei, quando eu fui desligar a lâmpada da sala, aí Deus disse, desliga aí na Rádio Nordeste, uma rádio da igreja nossa. Aí eu liguei, o pastor Misael Dantas estava começando o seu programa Amanhecendo com Cristo. Quando eu liguei, ele gritou, você homem que ligou o rádio, agora sou eu. Deus manda te dizer que da tua lista de compra Ele está mandando tudo. Alama cheque minha raça. De 7 da manhã alguém bate palma no meu portão e eu vou atender.
Abra a primeira porta, tinha um corredor daqui com uma porta, eu olhei. Lá está na porta o irmão Antônio Carlos, diácono da igreja, com 2 sacolinhas na mão. Pastor, Deus mandou vir deixar um negócio aqui. Aí eu olhei para as 2 sacolas, peguei a lista no bolso do pijama e disse: Deus, a minha feira não cabe naquelas 2 sacolas, mas eu vou lá. Cheguei lá no portão, pois não, irmão de Carlinhos. Ele botou a sacola no chão, me abraçou, chorou, falou em língua e disse: pastor, eu estou tendo a minha primeira experiência com Deus. E eu disse: irmão, como foi? Ele disse: eu estava na padaria agora. Aí Deus me disse assim: compre 10 pães, 1 quilo de açúcar, 1 pacote de café, uma margarina, 100 gramas de queijo Sadia, 100 gramas de presunto da Sadia sem gordura, 1 quilo de açúcar, um Nescau para os meninos. Bata lá na casa do pastor Robson e diga a ele que é o café da manhã. A feira chega antes do meu dia. Não, você não me entendeu. Olha aí para alguém que a sua história muda hoje. Tomamos café, ficamos na torre de vigia, missionária França. Eu disse: nega, vamos comer os pão tudinho não. Cada menino come um e uma banda. Eu como um e você outro, o resto a gente guarda. Porque se a feira não chegar até meio-dia, tem pão. Ela disse: tá bom, nego. Quando deu 15 para meio-dia, lá em Natal, nós temos um trabalho chamado Pocinho de Jacó. Não sei se vocês conhecem aqui, que é o clamor do meio-dia. Aí 15 para meio-dia, eu disse: filho, eu estou indo para a igreja. Ela: eu vou também. Eu falei: vai não, fica em casa. Ou vai eu, ou vai você. Ela: por quê? Eu falei: mas se sair os dois, se alguém chegar aí, perde a bênção. Então você decide, se você quiser ir, eu fico. Alguém tem que ficar na torre. Ela disse: vai você, vai você, vai você. Fecha a porta, vou para o portão, fecha o portão. Quando eu estou dobrando a esquina, alguém grita o meu nome por completo: Robson dos Santos Viana. Ô Robson dos Santos Viana. Aí eu parei. Sou eu. Quando eu me viro, um homem mais alto do que eu, cabelo grisalho, bigode, uma Hilux preta, a bicha chega, estava inclinada assim. Aí quando eu virei, ele disse: você é Robson? Sou eu, vem cá. Ele mandou vir deixar um negócio aqui. Aí eu corri, cheguei perto dele, ele disse: me conheço, a paz do Senhor. Sou evangelista da igreja, sirvo ao Senhor em Minas Gerais, 3 Corações. Estou de férias, sou major da aeronáutica. Estou indo para o casamento de uma sobrinha minha em Fortaleza e dormi numa cidade antes da sua. E Deus fez uma coisa que minha esposa que nunca fez. Mandou ela acordar de madrugada, fez ela descer à recepção do hotel e pedir uma folha de papel e deu uma lista de compra a ela assustadora. E quando ela me acordou hoje de manhã, ela disse: não acorda os meninos, vamos procurar o melhor mercado que tem na cidade. E o endereço é esse aqui, o nome do portador da bênção é esse aqui. Vamos bater na casa dele e vamos dizer que foi o Senhor que mandou. Deixa eu terminar assim, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Mas abrace mesmo e diga assim: aguenta, vá além dos teus limites. Abrace alguém.
Segure a mão de alguém, deixa eu terminar. Missionária Francis vai além dos seus limites. Pastor Daniel, vá além dos seus limites. Mateus capítulo 6. Jesus está na sinagoga e quiseram pegá-lo para acusá-lo de alguma forma, e chegaram a ele e disseram: ó mestre, há uma lei romana que se um soldado romano for caminhar 1 milha, ele quer que a gente carregue a carga deles. E a Bíblia diz que lhe perguntaram para pegá-lo, mas ele disse assim: não é lei. Surpreenda eles. Se o teu inimigo lhe convidar a caminhar 1 milha com ele, vá 2. Surpreenda eles. Mostre a eles que vocês são capazes de ir muito mais além do que eles pensam que vocês podem. Não, você não entendeu. Aonde entra essa mulher aqui na história, pastor Daniel? Jesus chega numa ilha, se esconde. Aparentemente deu certo, ninguém me conhece. Mas a Bíblia dizia: uma mulher, sabendo que ele havia chegado, saiu em porta em porta. Jesus está aí. Ninguém conhecia ele, irmãos. Mas a Bíblia diz que ela saiu em porta, hein? Jesus está aí. Até que Mateus 21, ou melhor 15, 23 vai dizer assim: e batendo ela numa porta, e a porta se abrindo, ela viu assentado à mesa. E entrou, se ajoelhou aos seus pés e disse: tu és o Senhor. Olha o texto. E quem estava ali, os discípulos que eram para dizer: missionária França, atende ela, socorre ela, fizeram ao contrário. Disseram: mestre, estamos a reconhecendo, ponto positivo, porém ela vem gritando atrás de nós, e o grito dela nos incomoda. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem todo mundo que diz eu estou com o Senhor está. E nem todo mundo que diz: se precisar de alguma coisa, conte comigo. Aí com as decepções vêm as frustrações. E com as frustrações a gente chega num congresso como esse: Deus, se tu não falar comigo daqui para o final, eu não sei o que vou fazer daqui para o segunda. Mas a palavra é: surpreenda. Mostre que você é capaz de ir além. Mas já prestou atenção que Jesus nem olha para os discípulos? E a mulher, vendo que eles queriam atrapalhar a conversação dela com ele, ela disse: Senhor, socorre-me. A minha filha está moribunda. Só que se não der glória aqui, o negócio está feio. Se ela chegou na ilha junto com eles, ela estava desde lá da multiplicação dos pães. Se eles enfrentaram a tempestade para chegar inteiro, o barquinho dela estava lá no meio. Senhor, socorre-me. Preste atenção, que Jesus nem olha para quem está ao seu derredor, nem olha para ela que está se humilhando, e vai lançar uma palavra dura, dizendo: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Talvez se fosse Robson dos Santos Viana, eu ia me levantar e dar um Jolly Whip Chagui no peito de Jesus, ou então uma gravata nele. Você está me chamando de cachorro? Vamos ser sinceros, literalmente Jesus disse: tu é uma cachorra. E não é lícito pegar o pão dos filhos de Israel e lançar aos cachorrinhos. Só que a cultura judaica é interessante.
cultura judaica dizia que quem tem cachorro em casa e é doméstico, ele não come na rua. Ele só come as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Aí a Bíblia diz, e conhecendo ela a cultura, ela gritou, mestre, lembra-te que os cachorrinhos só comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Olha o verso 28 para ver se você dá um glória. E por causa desta palavra a qual lembra-te que os cachorrinhos comem. Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, grande é a tua fé, levanta-te e vai, e seja feito conforme a tua vontade, porque a tua filha já está liberta. Está segurando a mão de alguém? Vamos simplificar no grego o que a mulher queria dizer. Senhor, as migalhas da graça me bastam. Senhor, as migalhas da graça me basta. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu saí e rodei 352 quilômetros para lhe dizer, surpreenda quem está lhe observando, porque a tua história muda hoje. Levante a sua mão do seu irmão junto com a sua, e por 10 segundos eu lhe convido, não a pedir, a colocar o melhor da sua adoração para fora. Você está de boca fechada por quê? Você está de boca fechada por quê? Você está de boca fechada por quê? Você está de boca fechada porque eu estou dentro do horário que foi me dado, nem passei. Deus manda dizer a você, mulher, aguenta, porque em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta, da humilhação, exultareis. Aguenta! Você está de boca fechada porque eu quero orar por você. Agindo Deus, quem impedirá? Que não seja apenas um tema, que não seja apenas uma frase. Você precisa acreditar que o dia da mudança chegou. Você precisa acreditar que o seu passado não pode definir quem você é. Você precisa acreditar que o seu passado não pode definir a sua identidade. Chegou o dia da mudança. Oi. Aleluia. Por toda a minha vida, o Senhor te louvarei. Você pode adorar a Ele nesta noite, pois meu fôlego é a tua vida. Aguenta! E nunca me cansarei. Aguenta! Posso ouvir a tua voz. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, ó Pai, retorno para Natal consciente que entreguei do jeito que tu mandou no recado. E me leva. Faz a tua palavra ter cumprimento sobre a vida dos teus filhos que aqui entraram a esta casa. E faz o teu nome ser glorificado. Só quem sente a presença do Pai joga a mão para cima, abre a boca e dê a melhor glória que você puder.
pastor Daniel e missionária Francis, muito obrigado pela oportunidade. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, aleluia, no teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos jantar. Amém. Glória. Mas a gente vai orar encerrando, mas eu queria fazer aqui uma coisa. Todas as irmãs e irmãos com mais de 70, faça-me o favor, saia por esse corredor aqui, ó. Pegue o corredor ali da lateral, vocês vão entrar primeiro. Rapidinho, rapidinho aí, ó. As irmãs com mais de 70. Rapidinho. Com mais de 70. Seja fiel, tá? Seja fiel. Mais de 70. Eu vou já liberar as outras, mas é rapidinho. Se os meninos da live já quiserem cortar, já pode cortar aí. A gente vai só orar. Nós vamos orar, mas eu tô